Cortar a cabeça dele aqui. Aí agora melhorou, lá. Tem nada não, isso mesmo. Bora lá? Ué, por quê? Entendi. Oi? Ah, que bom. Pronto aí, velho? E aí, pronto aí? E eu descobri que tem como subir essas aulas lá no TikTok. Eu vou subir elas tudo lá também. Lá pode subir uma aula até de 1 hora, não sabia não. Descobri antes de ontem. Qual é a pergunta aí? Então vamos lá. Galerinha, vou tentar ser rápido aqui e cirúrgico. Cirúrgico não, que não tem como, né? Mas eu queria que fosse. Tenta voltar. Assim, a ideia da vida da gente é a gente sempre mudando, viu? E melhorar. Né? A tendência é a pessoa te falar assim, nossa, mas você mudou, hein? Eu sei que tem gente que não gosta disso, mas isso é um sinal positivo para a maioria das situações, beleza? Que é sinal que você está melhorando de vida. Tem como você mudar para pior também. E aí, assim, eu sei que lá no início a gente tinha um padrãozinho mais firme, sabe? Silêncio, perguntas. Era muita pergunta meio aérea, nada a ver, tem hora meio viajona. A ideia não é essa. Essa é perguntas cirúrgicas. Perguntas o quê? O professor está dando aula aqui sobre invasão na Ucrânia. Pergunta desse assunto, bicho. Entendeu? Ou antes de fazer a pergunta, pensa primeiro e faz a pergunta. E da mesma forma que eu falo da internet, em vez de você fazer uma pergunta que pode ser feita em outro momento, para não falar outras palavras, pergunta na internet. No Google. Se for de física, moço, manda lá nos vídeos que é bom. Ué. A galera fica mandando lá embaixo. Isso é bom para mim. Mas quando a gente estiver no assunto, tenta trabalhar, sabe? A gente... Não estou falando que vocês não fazem isso. Eu só estou querendo reforçar de novo para continuar. Para quem já faz. E aí outra parte é o comportamento. Eu não sou um bom... Não sou, velho. Desde o início eu já sei que eu não sou. Eu não sou um cara... Igual eu falei da Cristiane aqui. Falo de novo. Cara, eu acho legal o que a Cris faz. A galera faz trabalho no fundamental. Traz balinha, traz mensagens. Eu acho aquilo... Que agora eu tô seguindo a parada lá da lição do amor, né? De Jesus. Tal, aquilo lá é mágico, bicho. E eu tô melhorando. Vou melhorar. Vocês vão ver eu ainda fazer isso. Você fala, cara, você não fazia na minha época. Claro, eu vou precisar de um tempo para melhorar. Porque eu já cheguei. Eu vejo vocês como uma fase de transformação igual muitos já querem. Muitas meninas já querem ser mulher, muitos meninos querem ser homem. É muitos, não é todos, viu? É muitos. Muitos não quer dizer que é todos. Só que para isso acontecer, a gente tem que ter posturas, sabe? E comportamentos e ambientes. E eu já comentei aqui N vezes. Tá gravando aí pra gente ficar mais ciente ainda. Igual o silêncio. Silêncio a gente faz, a gente não pede. Silêncio a gente... Luiz Henrique tá conversando? Eu faço silêncio, tô atrapalhando. Aí ele vai continuar conversando comigo. Espera, meu amigo. Copiar, você copia até do seu amigo aqui do lado. Tinha tempo, ficou andando à toa. Entendeu? Silêncio a gente só faz. Aí o que acontece? Tá começando a voltar às raízes. Eu fico brincando, enchendo o saco das escolas anteriores, tá até assistindo as aulas lá. Tem um momento, em todas as salas eu estou fazendo isso, dando essa cutucada das escolas anteriores,
Não é para ferir o seu emocional que você gostava de lá. Eu sei que você gostava de lá. Eu acho legal o que você aprendeu lá. Só que você está em outro lugar. Aquelas coisinhas, muitas coisas você tem que trazer para cá, principalmente matemática e português, que vai te ajudar bastante em todas as disciplinas. Mas outros comportamentos você tem que ter ficado lá. Tudo bem? E eu não sei fazer de outra forma, não sei engessar em vocês uma dosezinha de responsabilidade. Beleza? Então, assim, vamos buscar vocês aí se ajudar, igual a gente já faz, igual vocês já fazem. E tá se perdendo aos pouquinhos, eu já falei sobre isso. Chega aqui, tem de estar todo mundo em pé. Aí hoje de novo já comentaram de novo lá na sala de situação. O menino apresentou aqui, cara, o papel de Jesus não é zoar o cara que vai ficar no posto dele. A parada de Jesus é, opa, ficou meio assim e tal, a gente é jovem, a gente ri, brinca, mas vamos corrigir, vamos treinar aqui, brother. Pra você ficar bom, porque é todo mundo. Pensa o major chega bem num dia de uma apresentação, vocês rindo, pelo amor de Deus, bicho. Aí o cara faz, aí vai culpar um. Tá olhando aqui dentro? Se não tiver, deixa aberto. Se não tiver, deixa aberto. Continuando. O que eu quero dizer com isso? Não joga as oportunidades que você tem para fazer o bem, bicho. Porque fazer o mal, ao tempo inteiro tem oportunidade. Porque ao tempo inteiro ele quer derrubar a gente já sabe. Beleza? Então pega as oportunidades para a gente lapidar e ser melhor. Da mesma forma que vocês vão juntar, se alguém dá uma punição geral aqui, vocês vão juntar para ir lá no Walter, vai lá no Cercano, a juntar todo mundo. Por que vocês não juntam também para pegar, sei lá, a situação do brother que apresentou e corrigir para ficar bom? Por que vocês não juntam também para falar, galera, vamos criar um hábito aqui, conversar só em alguns momentos que for liberado? Galera, vamos pegar um hábito aqui, toda atividade que o professor passar, vamos pegar todo mundo já fazer de uma vez e entregar. Galera, vamos pegar um hábito aqui, o professor passou no quadro, nós já copiou de uma vez para não atrapalhar a aula dele, ficar pedindo para... Vamos criar esse hábito, todo mundo unir também. Que quando um professor errar ou a gente achar injusto, a gente vai ter mais direito ainda de falar. Porque a gente tem mais direito ainda, porque a gente anda fazendo tudo certinho. Vamos pegar um hábito de não deixar sujeira na sala. Vamos pegar um hábito de... O professor chegou, nós já alinhou na aula dele. Vamos pegar um hábito... Se eu não tô legal, alguém não tá legal, todo mundo da turma, não, professor, hoje a analista não tá legal aí, já deixa claro, sabe? Para todo mundo alinhar, não ficar contra, sabe? Criar hábitos bons. A gente aprendeu lá, hábito e vista do mesmo lugarzinho, beleza? Eu sei que vocês são seres humanos e novos, ainda vai lá dentro ter o bichinho doido para fazer a zoeira. Faz isso que não, velho. Se não tá legal, já sabe o que tem que fazer. Beleza? Alguma pergunta aí? Então vamos continuar a alinhar aí. Vamos ter oportunidade, quando a gente tem a oportunidade, usar ela bem feita. Beleza? Não gastar as cartas que você tem para fazer perguntas ou atitudes que, pelo amor de Deus, bicho. Faz na internet, lá você viraliza, ganha dinheiro, lá dá grana. As coisas sem futuro, lá dá futuro. Só que você tem que sustentar aquilo que você criou, né? Esse é o problema. Pensa, você viraliza pela uma zoeira que você fez. Aí depois a curva começa a cair, você tem que inventar uma nova zoeira. Porque você não vai ser visto mais. Isso que é o problema, né? Então vamos lá. Na última aula a gente falou sobre trabalho. Resumindo, o que é trabalho? Trabalho é você exercer a força no objeto. Pode ser uma pessoa também. A pessoa está sentada no chão, você empurra ela. Trabalho só vai existir em uma condição. Exerce uma força e aquilo sofre deslocamento. Ponto final. Exerceu a força e não deslocou, o trabalho é zero, é nulo, não existe. Ou se o trabalho gera um ângulo de 90 graus, a força, gera um ângulo de 90 graus, na tendência do deslocamento, também é nulo. Então é duas condições, força e deslocamento gerando um ângulo de 90 graus, ou se aplicar uma força e aquilo não deslocar, também é nulo.
Beleza? Então não tem trabalho. Só vai existir trabalho se você puxar o objeto e deslocar ou empurrar o objeto e deslocar. Isso é trabalho. Aí a gente viu a primeira equação de trabalho, que é W, né? Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de θ. Se for o ângulo de 0, cosseno é 1. Então é trabalho vezes força vezes deslocamento. Se for 180, trabalho é igual menos a força vezes deslocamento. Porque força está por um sentido, deslocamento está para o outro. Sentido oposto. Então a força vai ter que ser negativa ali e o trabalho vai se representar pelo valor negativo. Lembrando que a unidade de medida é joule. Pode abrir aí, eu acho. O trabalho você fosse para deslocar. Não está fosse um carrinho, assim, claro, ele estava parado, você aplicou a força, ele deslocou. Certo? E eu tenho uma situação aqui notória. Trabalho de uma força-peso. Peso sempre é para... Daqui uns dias, vai com uma fruta que eu gosto, alguns não gostam, mas tudo bem. Manga. Sei lá, qualquer outra fruta. Tá no pé, tá lá em cima. Quando ela amolece. Quando ela amadurece, o caule tende a ficar frágil, pela ordem da natureza, cai. Certo? Trabalho de uma força-peso no sentido da gravidade. A fruta está lá presa no pé, bicho, ela cai. A força-peso é para onde? A fruta vai cair para onde? Então, tanto a força-peso, que é peso é uma força, e o deslocamento está no mesmo sentido, tudo para baixo. Então, eu falo que trabalho de uma força-peso, em vez de colocar força, eu coloco peso agora. É vezes a altura. Por que a altura agora, não deslocamento, professor? Porque a fruta está presa numa árvore lá, bicho. Sei lá quantos metros de altura. Então, quando eu estiver analisando um exercício onde envolve a altura e o objeto cair, no sentido da gravidade, trabalho é igual peso vezes altura. No sentido da gravidade. A gente tem N exemplos assim na vida. Comentei de frutas porque a gente vive isso. Beleza? Força peso aí, ó. Gotinha d'água desprendeu da nuvem. Certo? Outra situação. Se você não... Vai fazer uma zoeira aqui, mas não vou fazer não. Melhor não. Muito pesado essa. Você tem um objeto, você joga ele no sentido oposto da gravidade. E quando ele está subindo, o sentido da gravidade é para baixo. Então ele está no sentido oposto. Ele está deslocando para cima, só que a peso é para onde? Não gerou o ângulo de 180 aqui também? Trabalho é igual menos a peso vezes a altura. O ângulo é 180. O cosseno de θ é menos 1. É porque eu já coloco sem o cosseno aqui, não precisa. Só tem duas situações com força-peso. Ou o objeto está descendo ou ele está subindo. Esse é H de altura, quanto que vai subir? Claro que ele vai subir até uma altura e depois ele vai... Mas na maioria dos exercícios você vai analisar ele só subindo ou só descendo. Na maioria dos exercícios, a grosso modo, é isso. Seria nesse contexto. Só que aí em física é outro assunto. Lançamento vertical. Mas é outra... Mas calma aí, vamos... Infelizmente a vida é assim, é uma coisa por vez. Mas vocês têm liberdade de estudar isso. Aqui na sala tem que seguir assim. No caso, não sentido que o trabalho era só para frente e para trás. Não. Pode ser para frente, para trás, direita, esquerda. É porque eu tenho a gravidade e aí eu tenho a força. O objeto tem uma massa. O que é trabalho? Trabalho é aplicar uma força em um objeto e ele deslocar, correto?
Não tá tendo uma força sendo atuada no objeto o tempo inteiro, que é a peso? Que, ó, a manga tá presa lá na árvore. Tá tendo trabalho? Não, porque não deslocou, tá presa ainda. A partir do momento que desprende e cai, a força peso tá atuando, a grosso modo, puxando o objeto. Exercendo uma força puxando e ele tá deslocando para baixo. Bora olha isso aqui. Você tem duas mangas lá. Vou dar uma redondinha aqui. E aí elas estão à mesma altura. Sei lá, 5 metros. Aí você tem o caulezinho, manga A e manga B. Todas elas estão a 5 metros de altura. E aí vamos considerar que elas desprendem e caem. Uma vai cair retinho e a outra vai bater no telhado e depois cair. Qual? Se liga na pergunta. Quem vai ter maior força? Quem vai ter maior trabalho? A vai ter maior trabalho que B, B vai ter maior trabalho que A, ou ambos vai ter o mesmo trabalho? Falar ajuda o neném a desenvolver. Fala. E aí, quem? Você tem que escolher, ué. Você vai chegar lá no juiz final? Não, vou escolher nenhuma porta, não. Tem que falar. Qual vai ter mais trabalho, A ou B? Ou os dois? Então vamos lá? Não, pode fazer aí, eu tô. Pode estar com isso mais não. Ô! Não, pode ficar de boa, só fui olhar. Oh, pode chorar se quiser, tá tudo bom. Você tem que se conhecer. Se você se sentir bem, copiar, prestar atenção e tá tudo ok. Deixei o like aqui. Aqui, ó. Ei! O trabalho do peso independe da trajetória. Tanto faz a trajetória. Só importando o desnível entre os pontos inicial e final. Se o ponto dos dois é igual, os dois estão a 5 metros, o trabalho vai ser igual no final. Vou justificar. Vou tentar deixar isso aqui mais simples ainda. Você concorda comigo que se a manga aqui, ó, vamos considerar que as duas, eles não falou de massa. Não falou de massa. Mas vamos considerar que as duas têm 100 gramas. 100 gramas. Valor hipotético, valor hipotético. Então, se as duas têm a mesma massa, as duas também têm o mesmo peso. Sei lá, 2 newton, um exemplo. Hipotético. Então, a força exercida, que é a força peso, tanto na linha A e B, é igual. Uma só demorou porque bateu no telhado e caiu. Mas o trabalho vai chegar lá embaixo é o mesmo, porque a distância, a altura é igual. Aprende uma coisa. Trabalho de uma força-peso não depende da trajetória. Um objeto pode cair diagonal e outro pode cair reto. Se eles partirem da mesma altura, o trabalho é igual. Se um tiver mais alto que o outro, isso é notório. Você tem uma manga lá no topo e uma mais baixa. As duas desprendem. Quem está mais alto vai chegar no chão e arrebentar tudo. O trabalho é maior. Tem mais energia contida ali no processo todinho. Agora, se elas caírem no mesmo lugar, o trabalho é igual. Mesmo se cair, bater no telhado, ou cair em cima do carro, depois cair no chão. O trabalho é igual. O desnível não importa. O que importa é a altura. É o início e o fim. Beleza? O trabalho é igual. Tanto é que no seu material tem um exercício, se eu não me engano, é o 4, que tem 3 bolinhas. Uma caindo reto, uma caindo assim e uma caindo assim.
Aí ele pergunta do trabalho. O trabalho é igual. Não muda nada. As que é tudo da mesma altura. Certo? Então pergunta. Ou justifico por que vocês... Não, no dito popular dá mais trabalho mesmo. Mas para física não justifica. Não, trabalho é o quê? Peso vezes altura. A altura não é igual dos dois? Ali eu não te dei massa, então seria a massa igual para os dois. Então ia dar o mesmo... Tanto se eu multiplicar A ou B, ia dar o mesmo valor de trabalho. Independente se um vai cair no telhado, depois... Não depende. Entendeu? Se a pergunta fosse tempo, mas no assunto de trabalho não tem tempo. Só peso vezes altura. Então falou de trabalho, quem que vai ter mais trabalho? Ninguém. Os dois têm trabalho igual. Ponto final. Aí vocês têm que começar a aprender que aqui é um mundinho perfeito, sem... tirando todas os mimimis. A gente está estudando coisas, casos particulares, momentos e momentos. E em física é assim que a gente analisa. Beleza? Eu sei que elas não iam ter o mesmo trabalho, porque também elas não iam ter a mesma massa. Uma manga é raro ter a mesma massa do que a outra, é diferente. E outra, e é raro elas estar a mesma altura também, bonitinho. Isso é só em exercício. Né? Meio difícil olhar no pé de manga e gastar tudo. É difícil. Certo? Falou, valeu, obrigado. Vai lá no TikTok, vai falar e subir lá.